É um fato que você está sofrendo com queda de visualizações no seu canal no YouTube. Você simplesmente não consegue alavancar as views. As pessoas não param para assistir os seus vídeos e pior, você tem uma retenção pífia dentro dos seus vídeos. Eu já expliquei uma grande mudança que está acontecendo no algoritmo do YouTube, que tem tudo a ver com a taxa de impacto inicial, a taxa de abandono dos seus vídeos nos primeiros 30 segundos e também sobre o ganho de informação. Os seus vídeos não agregam valor de fato para o algoritmo querer recomendar para mais pessoas. Você não entendeu do que eu estou falando? Tem links e referências logo aqui embaixo na descrição. É extremamente importante que você saiba dessas mudanças no algoritmo do YouTube. Agora eu vou te mostrar de forma prática como resolver esse problema, como enfrentar esse novo desafio de estratégia de crescimento no YouTube se você quer ter resultados e sair dessa média aqui. Eu fiz uma pesquisa nos posts e a resposta das pessoas foi que praticamente 76% dos meus espectadores estão percebendo uma queda significativa nas visualizações, não conseguem sair do lugar. Você está passando por isso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber qual que é a sua história, o que está acontecendo, o que você percebeu no seu canal, principalmente aí nos últimos 6 meses, porque boa parte das pessoas que estão percebendo queda de visualizações nos seus canais encontrou isso desde outubro de 2025 para cá. Os últimos 6 meses foram sofridos para boa parte dos criadores de conteúdo. Se você está passando por isso, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, o que está acontecendo com o seu canal. Eu não quero só uma resposta sim ou não, eu quero saber o que aconteceu, eu quero ouvir de verdade a sua história. E eu vou te dar aqui 4 soluções, 4 estratégias bem práticas e objetivas para você sair desse lugar de estagnação e começar a resolver os seus problemas. Eu separei em 4 partes bem simples, bem objetivas. A primeira coisa que você tem que fazer em todos os seus vídeos, toda vez que você for criar agora um novo vídeo, você tem que perguntar assim, ó, este vídeo contribui em algo novo? Ou é apenas mais do mesmo? É mais um vídeo dizendo as mesmas coisas que já foram ditas 1000 vezes em tantos outros canais. Num outro vídeo aqui do meu canal, eu pedi para as pessoas anotarem essa frase. Diferente é melhor que melhor. Muitas vezes você está no desafio de, será que eu consigo fazer melhor? Mas a verdade é que nem sempre a gente vai vencer sendo melhor. Você precisa ser diferente, você tem que se destacar, você tem que trazer algo novo para as pessoas. Isso se chama ganho de informação. Agora o algoritmo, ele pega todo o conteúdo que já existe no YouTube, tudo que os seus espectadores já assistiram e vai comparar isso com o seu vídeo. Ele vai pegar essas informações, vai ver o seu vídeo e vai dizer, você simplesmente está replicando coisas que já existem aos milhares e também que o seu espectador já viu. Por isso você tem que olhar para o seu conteúdo e pensar o que eu vou agregar, o que eu vou trazer de novo para os meus espectadores. Faça uma pesquisa sobre o tema, o tópico, o assunto que você gostaria de abordar dentro do seu canal no YouTube, vai lá no próprio YouTube, faz essa pesquisa e encontra ali pelo menos uns 5 vídeos de concorrentes de outros canais que estão tratando sobre o mesmo tema ou de alguma forma falam sobre o mesmo assunto que você gostaria dentro do seu canal. E pega esses vídeos. Eu vou pegar o vídeo do meu canal que eu tô falando sobre métodos de monetização, de como você pode ganhar dinheiro com o seu canal e você ainda pode copiar a ideia desse vídeo, depois você corre lá para dar uma olhada. Eu abri esse vídeo e agora a gente tem a ferramenta de perguntar. Então você pode clicar aqui e pedir um resumo do vídeo. Faça isso com os vídeos dos seus concorrentes que tratam sobre os mesmos temas que você. Leia esse resumo, assista o vídeo dessas pessoas. Agora, só isso não é suficiente. Você pode clicar na descrição dos vídeos e depois escolher a opção de transcrição, mostrar transcrição. E aqui você tem tudo o que foi falado no vídeo, palavra por palavra. E você pode copiar. Copia esse texto aqui e joga ele numa inteligência artificial tipo Gemini. E basta você escrever um prompt bem simples. Peça para a inteligência artificial analisar aquelas transcrições, você vai colocar todas elas num único prompt e diga, analise essas transcrições, me fale tudo que tem de semelhante nesses conteúdos e tente descobrir uma forma de você se destacar. O que esses outros vídeos
estão tratando sobre o tema, mas que eles não conseguiram abordar, para você descobrir o seu diferencial, o que você pode trazer de novo, diferente para o seu público e assim escrever o seu roteiro e gravar o seu vídeo. A segunda coisa tem tudo a ver com o impacto inicial ou o impacto imediato inicial. Nós já ouvimos falar da extrema importância de criar uma capa e um título que sejam instigantes para o seu público. Essa é outra palavrinha que você tem que escrever aí e deixar bem na sua frente toda vez que você for planejar um novo conteúdo para o seu canal. Como criar uma capa e um título que sejam instigantes, que provoquem a curiosidade imediata do seu espectador, mas que você seja capaz de fazer uma promessa que vai entregar dentro do seu vídeo. Não adianta você ganhar o clique também e ter um alto CTR, resolver o problema do impacto imediato no seu público, mas as pessoas não permanecerem dentro do seu vídeo porque você não vai entregar o que foi prometido. E também precisa ter clareza. A sua capa e o seu título precisam ser claros, objetivos, diretos sobre do que se trata o conteúdo do seu vídeo. Chega de criar capas e títulos misteriosos. Você não vai ganhar a atenção das pessoas pelo mistério. Você vai ganhar a atenção das pessoas pela solução de problema, por atender a uma demanda e a uma expectativa dessas pessoas. E é aqui que a gente vai para a terceira questão. Os 30 primeiros segundos dos seus vídeos hoje são cruciais. A gente tem essa informação lá no nosso painel do YouTube Studio. Quando você clica no Analytics, depois vai em conteúdo, clica também em vídeos e rolando essa tela aqui você vai ter a informação de momentos importantes da retenção de público. Hoje, o momento mais importante da retenção do nosso público é a introdução. São os 30 primeiros segundos. Quanto maior for o impacto que você tem em segurar a atenção dos seus espectadores nos 30 primeiros segundos, maior a chance de você ganhar a atenção desse espectador no restante do seu vídeo. Inclusive, para você ficar acima da média do engajamento dos seus espectadores. Veja o exemplo desse meu vídeo aqui. Eu perdi quase mais de 40% dos meus espectadores logo nos primeiros 30 segundos. Eu não consegui segurar a atenção das pessoas nos primeiros 30 segundos. E olha como ficou o meu gráfico de retenção. Ele é pífio, ele é péssimo. As pessoas não permaneceram. Parece que eu não consegui entregar o que foi prometido. As pessoas chegaram nos primeiros 30 segundos e abandonaram o vídeo. Quando você tem uma taxa de abandono muito alta nesses primeiros 30 segundos, você vai perder espectador, é inevitável. Por isso, a sua preocupação agora na hora de escrever roteiros é garantir que logo nos primeiros segundos, todos os seus espectadores sintam que chegaram no lugar certo. Você fez uma promessa na capa e no título, você ganhou a atenção dessas pessoas, instigando a curiosidade delas. Elas deram um play. Agora você tem que garantir que elas não vão sair do seu vídeo. E não pode enrolar nos primeiros 30 segundos. Vá direto ao ponto, escreva um gancho, o que a gente chama de hook, o gancho do seu vídeo. A isca foi a capa e o título. Agora o anzol, para garantir que essa pessoa permaneça dentro do seu canal, você tem que criar ali um bom roteiro, tem que ser impactante, tem que não só tratar de curiosidade, mas já entregar alguma informação. Seja o mais objetivo e direto possível. É lógico que você não vai esquecer o resto do roteiro do seu vídeo, por favor. Não adianta você entregar tudo logo nos primeiros 30 segundos e depois o resto do vídeo não servir para nada. Senão você vai fazer short, é vídeo curto. E é isso que está acontecendo dentro do YouTube, é a shortização dos vídeos longos. As pessoas querem ter certeza, logo nos primeiros segundos, de que você vai entregar o que foi prometido. Se ela sentir que logo nos primeiros segundos não valeu o clique, você perde a atenção. Dedique-se, dedique um tempo a planejar qual seria a sua estratégia para capturar essa atenção. Como que você pode fazer isso? Escreva o seu roteiro, faça o seu plano de conteúdo, joga numa inteligência artificial e pede ajuda. Como que você pode criar ali um gancho, uma estratégia para que você também transforme o seu conteúdo em algo bem mais interessante. Você pode aplicar essas estratégias também na edição do seu vídeo, na construção ali logo dos primeiros segundos, somando o que você fala, mostrando coisas que sejam interessantes
para o seu espectador. E aqui já vai uma dica extra: para de ficar enrolando, dizendo para as pessoas: se inscreve no meu canal, deixa seu like, nossa, isso é tão importante para mim, e aí você perde 30, 40, 50 segundos, 1 minuto inteiro falando de coisas, fazendo chamadas para ação que não são interessantes para o seu espectador. Boa parte das pessoas simplesmente ignoram tudo isso que você está falando. Por isso, até para fazer chamada para ação, precisa ter um planejamento, precisa ter uma estratégia. Faz parte da nossa construção de roteiro. Não é simplesmente interromper o nosso vídeo e dizer para a pessoa: clica no botão de inscrever-se, coisa que eu tenho certeza que você já fez. Você já clicou no botão de inscrever-se porque você quer dominar o YouTube. E tem outros links e referências logo aqui embaixo na descrição, principalmente dos vídeos que explicam tudo isso que eu tô falando, qual é a mudança do algoritmo. Veja que eu agreguei junto do meu roteiro a minha chamada para ação, porque assim eu não interrompo o raciocínio do meu espectador. Não fique fazendo chamada para ação nos primeiros 30 segundos. Você pode até se apresentar, dizer o seu nome, o nome do seu canal, dizer bem-vindos ao meu canal ou coisa do tipo, não tem problema. Mas você não pode gastar todo o tempo fazendo esse tipo de ação. Agora, a quarta estratégia é o feedback ativo da comunidade, porque você não pode ter apenas espectadores passivos, pessoas que deram play, vão cruzar os braços, assistir o seu vídeo e depois vão embora. O máximo que elas vão fazer é clicar no botão de like, se é que elas vão lembrar desse tipo de coisa. Muita gente nem se lembra do botão de like. Você precisa garantir que os seus espectadores tenham alguma ação, eles sejam ativos dentro do seu vídeo, eles queiram participar. Todo sinal de engajamento que a gente tem no nosso vídeo é extremamente positivo. Se as pessoas dão like, se elas dão dislike, isso é bom, isso não é ruim. Se as pessoas deixam comentários, às vezes um pouco negativos, não tão positivos, discordam de você, não tem problema. A questão é ganhar esse engajamento. Like, comentários, compartilhamentos, inscrição no seu canal, assistir outros vídeos clicando no card, na tela final, voltando para assistir outros vídeos do seu canal de forma direta e objetiva. Você pode fazer chamadas para ação e construir essa interação com o seu espectador. Não sei se você percebeu, mas no início do meu vídeo aqui, eu fiz uma chamada para ação pedindo que você me contasse um pouco da sua história como criador de conteúdo e qual está sendo o seu sofrimento com queda de visualizações. Assim, eu quero garantir que os meus espectadores participem do vídeo. O algoritmo, ele quer ter certeza de que as pessoas estão participando do conteúdo. Isso vai garantir que você transforme novos espectadores em espectadores recorrentes e casuais. Eu já falei da extrema importância de ter espectadores recorrentes e espectadores casuais para que você aumente as chances de chegarem novos espectadores. Você tem que fidelizar pessoas, garantir que elas continuem voltando para o seu canal, assistindo e passando sinais positivos para os seus vídeos, se você quiser romper a bolha e chegar em novos espectadores. Já expliquei isso nos outros vídeos, vai lá e assiste para você entender isso que eu tô falando. Agora, essa participação mais ativa do seu espectador, principalmente nos comentários, também garante maior retenção. Pensa o seguinte: se você parou para comentar aqui no meu vídeo, seja o que for, qualquer comentário que seja, positivo ou negativo, concordando ou discordando, gostando ou não gostando do que eu tô fazendo aqui, você está assistindo o meu vídeo. Enquanto você comenta, o meu vídeo está rodando. Isso aumenta também a minha retenção. Essa é uma das melhores estratégias, por isso que eu deixei para o final e eu nem falei logo no início do vídeo de que eu ia deixar essa explicação para o final, porque isso aqui realmente muda o jogo. Quando você consegue garantir que a pessoa permaneça dentro do seu vídeo por mais tempo, é extremamente positivo. Mas como fazer isso? Uma das melhores formas é que as pessoas escrevam comentários, qualquer coisa, que elas escrevam alguma coisa. Se você está no seu celular, numa telinha pequena, deixar um comentário já é um esforço muito grande. Não é uma tarefa tão simples, até porque parece que o YouTube está tentando esconder certos níveis de interação. É bem mais difícil comentar no celular do que no computador ou num tablet. Então, se o seu espectador, você, parou aqui para deixar um comentário, isso já passa um sinal extremamente positivo. Deixar comentário é um grau de engajamento muito mais alto do que um simples like, que é só apertar um botão, coisa que você já fez também. E aí, enquanto você está comentando, o vídeo está rodando. Você está assistindo enquanto eu estou falando. E isso faz com que eu garanta que você permaneça por mais tempo e esse meu gráfico de retenção aqui melhore em alguns pontos específicos. No momento em que eu faço alguma chamada para ação, instigando você a deixar um comentário, você pode fazer isso com o seu público, planejar dentro do seu roteiro momentos de
provocar o comentário, sem dizer claramente, deixa um comentário e tal, não sei o quê. Não. Provoque, dê uma motivação, justifique o tempo que a pessoa vai dedicar para abrir a área de comentários e escrever alguma coisa, porque isso também vai aumentar a retenção do seu espectador. Retenção maior, atenção e engajamento ativo dos seus espectadores vai garantir like, inscrição, taxa de retorno, entre outras coisas. São essas as estratégias que eu acredito que podem ajudar você a superar essa nova fase do algoritmo do YouTube e sair na frente de todos os seus concorrentes, fidelizar mais público, alavancar a sua base de inscritos e atrair novos espectadores. Agora, você já assistiu os outros 2 vídeos que eu falei? Eu vou deixar eles bem aqui na tela, também apareceram no card em algum momento e eu quero saber a sua opinião sobre essas mudanças do algoritmo do YouTube. Você entendeu o que é que eu tô fazendo? Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!